Quero convidar a igreja para uma leitura responsiva desse texto. This is a demonstration of João, Wirecast. capítulo 17, do verso 20 até o 23, leitura responsiva, e nós leremos juntos o verso 23. Assim diz a palavra do Senhor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, juntos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Oremos. Querido Deus, fale aos nossos corações através da tua palavra. Palavra essa que nos norteia num mundo tão desorientado. Palavra essa que nos dá segurança numa sociedade tão insegura. Palavra essa que alimenta os nossos corações num mundo tão vazio. Que o Senhor venha com o teu Santo Espírito revelar o teu querer aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Quando nós escolhemos o tema da igreja para os próximos domingos, ele foi inspirado no romance Os Três Mosqueteiros, escrito em 1844 por um romancista francês, Alexandre Dumas. E é interessante que muitos nem assistiram o filme, mas eles conhecem essa frase. Em qualquer canto do mundo, um por todos, todos por um. Athos, Porthos e Aramis foram capitaneados pelo cativante D'Artagnan, e ali eles começam uma aventura onde eles têm uma sequência de vitórias, e essas vitórias eles devem muito à unidade que tinham, uma amizade infinita, declarada por esta frase. E o que é interessante é que essa história ela é baseada em fatos reais. Um por todos, todos por um. Para André Roussin, dirigindo-se aos membros da Academia Francesa em 1980, ele disse o seguinte: é o mito da amizade entre os homens que, sob o duplo selo da lealdade e da coragem, tornam-se invencíveis. Quando esses homens, unidos pela lealdade e pela coragem, eles tornam invencíveis. Quando pensamos na igreja, quando pensamos sobre a unidade da igreja, nós percebemos claramente que esta frase usada nesse romance, a ideia dela já está inserida nas Sagradas Escrituras. Unidade é uma palavra que permeia toda a Bíblia. E quando nós olhamos o texto que acabamos de ler, quando Jesus, já no final do seu ministério, escreve uma oração chamada de oração sacerdotal, e ela recebe esse nome porque o sacerdote era aquele que intercedia pelo povo. Então Jesus aqui ele tem uma sequência de intercessões. A primeira delas, no capítulo 17, é Jesus intercedendo por ele mesmo. Ele clama a Deus por ele, dizendo que o ministério dele está chegando ao fim e que ele agora retorna para junto do Pai, como ele sempre esteve desde a eternidade. No segundo momento, Jesus intercede pelos 12, porque sobre eles está a responsabilidade de fincar os fundamentos da igreja, através da palavra de Jesus, de tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. O versículo de número 9 mostra exatamente Jesus intercedendo pelos apóstolos. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. E no verso 20 nós percebemos Jesus intercedendo não só pelos 12, mas por toda a igreja. Diz assim o versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E é claro, dentre esses que viriam a crer em Jesus, estamos nós, Igreja Presbiteriana da Gávea, e todos os nossos irmãos espalhados pela terra que creem e confessam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Meus irmãos, se você quer ver um reino subsistir, se você quer ver um reino fracassar, é esse reino se dividir. O que nós assistimos na política brasileira nos dias recentes é que uma rachadura entre os nossos políticos tem feito o país travar. Nada vai para frente aqui, está tudo parado. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo também já havia dito que um reino dividido, ele não subsiste, ele não resiste. E isso também acontece não só num âmbito nacional, mas também numa empresa. Quando você tem funcionários de uma empresa em conflito, isso
atravanca todo o processo de produção. Mas isso também acontece nas famílias. Quando você tem marido e mulher não conseguindo manter a unidade, não conseguindo falar a mesma língua, isso traz prejuízos para o ambiente familiar. Quando você tem, às vezes, sem conversar com o outro, o filho sem conversar com o pai, quantas famílias que nós já vimos, né? Claro que isso não acontece nas nossas famílias, né? Estamos falando de famílias lá de fora, bem de longe. Às vezes o filho fica sem conversar com o pai semana, mês, ano, década. É claro que isso traz um prejuízo irreparável. Por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que ela nos faz um convite para unidade. A igreja precisa estar unida. E esse texto vai nos ensinar exatamente isso, a fim de que sejam um. É isso que o versículo 21 nos diz, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. A fim de que sejamos um. Esse é o tema. Para que nós sejamos um, é importante entendermos que temos um único Deus. Um único Deus. O texto nos diz no versículo 21, parte B, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Nós precisamos entender a unidade da Trindade Santíssima. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas, mas essas 3 pessoas, a palavra de Deus vai nos mostrar com muita clareza, eles formam um único Deus. Nós temos um único Deus em 3 pessoas. Às vezes você pensa que isso é confuso, e realmente é uma das teologias mais difíceis do nosso cérebro assimilar. Mas a palavra de Deus diz que é assim, e é assim. Olha só, para você ter uma ideia, o Pai está tanto no Filho, que pode-se dizer que o Pai está realizando as obras do Filho. Quem diz isso? O próprio João, no capítulo 14, versículo 10, ele fala assim, Jesus diz, não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, mostrando exatamente a ideia da unidade. Jesus está no Pai, o Pai está em Cristo. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Olha que interessante. Você percebe claramente esta unidade entre o Pai e o Filho. O Filho também está no Pai, e ele, por estar no Pai, ele é considerado um agente da criação. Porque quando Deus cria o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O pronome aí está na primeira pessoa do plural, façamos. Isso significa que havia ali o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é interessante nós observarmos também que o Evangelho de João, no capítulo 1, retoma essa ideia de Cristo estar lá na criação com o Pai, criando o universo. Diz assim, ele estava no princípio com Deus. Quem? O Filho. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Filho, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pai, Filho e Espírito, eles caminham em perfeita sincronia. E nós olhamos também, à luz do Evangelho de João, não somente a unidade do Pai com o Filho, mas também a unidade do Espírito com o Filho. No capítulo 14, a partir do versículo 16, Jesus diz o seguinte, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Nessa pequena frase, nós temos a Trindade aparecendo. Olha só, Jesus está orando, e Ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Quem é o Consolador? O Espírito, que o próprio texto diz, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 18 do capítulo 14 diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Opa, mas Jesus está sendo assunto aos céus, ele está indo para a direita de Deus, agora ele está dizendo que não vai deixar os seus órfãos, ele vai voltar para eles? Como ele vai voltar para eles se ele está sentado à direita de Deus Pai? Ele volta através do seu Espírito. O Espírito que habita em nós é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Por isso nós percebemos em todas as Escrituras
que existe uma correlação, um trabalho em uníssono, né? Eles estão sempre juntos, articulando o plano de salvação para resgatar o homem. Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus verdadeiro que nós acabamos de celebrar com cânticos aqui, Ele trabalha no resgate do ser humano, um por todos, na missão do Pai. 1 João capítulo 4:9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu único Filho para vivermos por meio dele. Deus envia o Filho, essa é a missão do Pai, um por todos, na missão do Filho. Qual foi a missão do Filho? Salvar o homem e enviar o Espírito. João capítulo 15, verso 26 diz: quando porém vier o Consolador, enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Um por todos na missão do Espírito. Qual é a missão do Espírito? Capacitar a igreja, que é o corpo de Cristo. Meus amados, o que nós percebemos claramente nesse texto é que a Trindade, ela funciona em plena sincronia. E ela só funciona em plena sincronia porque nela há o amor. A Bíblia vai dizer que Deus é o próprio amor. Nós, quando olhamos para a Trindade, percebemos que ela funciona de maneira bela e perfeita, porque há serviço e submissão. E aí o texto vai dizer então, que nós agora, que estamos conectados a Cristo, através do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós e nos faz ser um único corpo, um único povo. Nós somos chamados para resplandecer a glória de Deus no mundo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos a imagem e semelhança desse Deus trino, e nós fomos chamados para manter os nossos relacionamentos baseados na Trindade Santíssima. Se você quer saúde para o seu casamento, olha para a forma com que Deus se relaciona, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você quer relacionamento na sua casa, como filho, para com seus pais, aprenda na maneira como a Trindade se comporta. Se você quer relacionamentos saudáveis em todos os ambientes que você participa, você precisa aprender com a Trindade Santíssima, porque ela é a referência para nós de unidade, e uma unidade marcada por amor. Então, o primeiro ponto para que sejamos um temos um único Deus e precisamos aprender com Ele a viver em unidade. Segundo ponto nós somos um único corpo. Jesus Cristo não tem vários corpos, Ele tem um único corpo, assim como nós temos um único corpo, goste ou não, é esse o seu corpo. E Jesus, quando Ele cria a igreja, quando Ele estabelece a igreja, Ele diz que essa igreja também, ela é estabelecida como um único corpo, com vários membros, mas um único. E o versículo 21 vai dizer: e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós. É mais que uma unidade em amor. É mais que uma unidade em amor. Nós não somos um clube, ou nós não somos uma associação, ou nós não somos um grupo de pessoas que temos que nos dar bem. Nós não somos uma instituição que foi chamada para um relacionamento mínimo de convivência. O que esse texto quer nos ensinar é que nós somos alguma coisa muito mais profunda. E aí nós precisamos perceber a seriedade do aspecto espiritual que é a igreja, porque o que Jesus está colocando aqui na sua oração, ensinando para nós através dessa oração, é que eu e você, nós estamos interligados uns aos outros, e mais, nós não só estamos interligados uns aos outros, como nós, como igreja, estamos conectados a Cristo, que é a cabeça da igreja. E, meus irmãos, existe um aspecto místico nisso. Isso significa que nós agora não pertencemos a nós mesmos, nós não temos mais um projeto pessoal de vida, nós não temos mais aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, porque agora nós estamos inseridos espiritualmente no corpo de Cristo, e sendo Cristo cabeça, é Ele que manda em todos nós. Nós nos submetemos àquele que é o dono da igreja.
E é claro, se existe um dono, se esse dono é o próprio amor, se esse dono revelou o seu amor na cruz, e ao revelar o seu amor na cruz, ele me convida para fazer parte dessa família, desse corpo. Agora eu só tenho uma opção: me submeter em amor a esse Cristo. E quando cada um entende que é um submisso em amor a esse Cristo, nós agora vamos viver numa unidade que vem do próprio Deus. Assim como a Trindade, ela tem uma unidade em si, baseada no amor, nós agora precisamos também ter uma unidade como igreja, baseada no amor. As rachaduras na igreja, elas começam a aparecer quando nós deixamos Cristo de lado e queremos emplacar na igreja os nossos próprios valores, aquilo que a gente acha que é melhor, o nosso próprio querer, as nossas vaidades, os nossos orgulhos. Isso faz com que a igreja se enfraqueça. Isso faz com que a igreja perca a sua característica espiritual de ser o corpo de Cristo, chamada para resplandecer a glória de Cristo na sociedade. E Jesus Cristo aponta de maneira muito clara que a igreja ela se torna o locus da vida e da obra do Pai em nós. O recipiente que recebe do amor que vem do cabeça, que é Cristo, para poder falarmos aos outros a respeito desse amor. Um detalhe importante: através de Cristo nós temos unidade com o Pai, mas não em essência. Não é pelo fato de nós estarmos conectados a Cristo ou à Trindade que nós nos tornamos deuses. Não, nós continuamos com a nossa natureza humana. Deus tem natureza divina, a essência de Deus é divina, a nossa é humana. Mas quando Cristo nos conecta a Ele, quando Cristo nos conecta ao corpo, nós agora não temos a essência divina, mas nós estamos ligados espiritualmente a Cristo. Se você um dia professou Jesus como Salvador, você agora pertence a uma família. E eu vou dizer algo muito sério. Essa família é uma família tão forte, uma família com valores tão enraizados em Deus, que você agora convive com ela por toda a eternidade. Diferente da sua família consanguínea. Na nossa família consanguínea, em algum momento a gente vai ter que despedir uns dos outros, não é? Despedimos dos nossos bisavós, dos nossos avós, alguns já despediram dos seus pais, mas na família da fé, nós não despedimos, nós dizemos até breve, porque viveremos como família por toda a eternidade. Somos o corpo de Cristo. O amor do Pai e do Filho precisa regar as relações dos crentes, é isso que Jesus quer ensinar. A igreja tem tudo para dar certo, quando todos se comprometem a resplandecer o amor de Cristo. Por isso que Jesus diz no versículo 23, eu neles, Jesus em nós, tu em mim, ou seja, Deus, o Pai em Cristo, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, vai nos ensinar: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A marca da igreja precisa ser o amor, por uma razão muito simples: Deus é amor, Ele é o cabeça da igreja, Jesus nos amou. Então, se nós estamos conectados a Ele, nós precisamos ter o amor fluindo entre nós nas nossas relações. 1 João capítulo 4, versos 20 e 21, o apóstolo diz: se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu não sei como você está nas suas relações. Não sei se você entrou aqui hoje com algum problema com alguém da sua família, com algum problema com alguém da igreja. Se tem alguém no seu convívio que quando você olha para essa pessoa, ela pesa o seu coração, ela te traz tristeza. O que Jesus quer ensinar para você nesta manhã é que nós precisamos tratar essas questões, porque nós somos o povo do amor. Nós somos o povo que precisa aprender a perdoar. E a Bíblia é muito séria nesse quesito. A oração do Pai Nosso, que às vezes nós oramos tanto, que já virou para muitos uma mera repetição, no final dela tem uma fala muito intensa, quando Jesus diz: olha,
perdoe os nossos pecados, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido, aqueles que nos devem. Ou seja, a condição para você receber o perdão de Deus é qual? Aprender a perdoar o próximo. Então não adianta nós ficarmos ali junto de Deus, pedindo: Deus, me perdoe os pecados, se nós não sabemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos causam feridas na alma. Para que eu e você recebamos o perdão de Deus, é importante que aprendamos a perdoar o outro. E aí você diz: pastor, eu não perdoei, sabe por quê? Porque não veio pedir perdão. Enquanto não vier, eu não perdoo, não é? Mas Deus diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, fique esperando até que ele venha acertar as contas. É isso que a Bíblia diz? Não. Se o teu irmão te ofendeu, vai ter com ele. E diga assim: irmão, você me ofendeu. E resolva a questão. Resolva. Porque nós somos uma comunidade do amor. Me lembro quando eu fui pregar no interior de Goiás, numa igreja. E cheguei lá, a pessoa que cuidava do trabalho me disse assim: você vai falar alguma coisa sobre amor uns para com os outros? Eu já assustei. Eu falei: não iria. Essa igreja aqui tem uma família muito grande. E essa família está brigada. Tiveram um problema de inventário. E é o seguinte: do lado direito senta parte da família, do lado esquerdo senta outra parte. Pelo amor de Deus, não pede para cumprimentar uns aos outros. Eu disse assim: irmão, eu vou pregar e vou embora. E você resolve o problema. A vantagem do pregador convidado é essa: ele prega e vai embora. Irmãos, que absurdo! Que absurdo! Ou seja, uma igreja que perdeu completamente o seu propósito de existência. Como uma igreja, ela está tão dividida ao ponto de A e B sentarem em lugares diferentes, distintos, e declarar guerra um ao outro. Nós somos unidos pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, não importa o partido da sua preferência. Amém? Nós somos unidos pelo amor de Cristo, não importa as suas preferências pessoais, de gosto. Irmãos, às vezes nós temos tensões dentro da igreja que são insignificantes. Não vale a discussão, não vale o embate. É claro que algumas questões nós temos que se colocar quando elas são sérias, mas por questões pequenas. Eu me lembro quando dava aula no seminário da Assembleia de Deus. Olha, pastor presbiteriano dando aula no seminário da Assembleia de Deus. Aí eles na primeira aula já queriam saber: pastor, fala aí sobre predestinação, né? Eles querem já ir no assunto. Eu sempre dizia para eles: isso é uma teologia que está na periferia. O que nos une é o amor de Cristo. Não vamos nos perder em falatórios e inúteis. Não que essa doutrina seja um falatório inútil, mas às vezes as pessoas criam inimizades por causa de um ponto divergente na teologia. Isso é pecado. Precisamos nos apegar àquilo que nos une. E é isso que Jesus Cristo quer nos ensinar, porque nós temos uma mensagem ao mundo, e essa mensagem é de amor. É o terceiro e último ponto. Jesus Cristo está dizendo: vocês precisam viver em unidade para que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste. Essa semana eu até compartilhei para os jovens ontem. Eu presenciei uma cena muito interessante num ambiente aonde tinha um indivíduo um pouco diferente, estranho, e ele estava lá conversando e alguém disse assim: olha, a moça que trabalhava no lugar disse assim: nossa, parece que tem um anjo no meu ouvido e um demônio no outro. O anjo era um outro rapaz que parecia um crente. Acho que ele era crente, era o anjo. E o indivíduo outro era o demônio lá. E aí eu olhei aquela situação e falei: meu Deus, o que é isso? E o pastor lá ouvindo isso. E aí o rapaz que ela se referiu como demônio disse: olha, eu prefiro ficar do lado do demônio do que ser parecido com esse indivíduo que você está chamando de anjo. E ele parecia um crente, provavelmente era um crente, porque ele falou assim: você tem o livre-arbítrio, você escolhe o lado que você quer ficar. E pronto, é crente. Irmãos, seus colegas de trabalho precisam ver amor em você. Eles não podem te rotular como um indivíduo chato, intransigente. A sua família precisa ver amor em você.
Seu marido precisa olhar para você e mais do que qualquer outra qualidade que você tenha, ele precisa dizer: a minha mulher é uma pessoa amorosa porque ela tem Jesus. Você, marido, certamente tem muitas qualidades, mas nenhuma pode sobrepor a você ser um indivíduo amoroso, porque nós somos uma comunidade chamada para viver em amor. Filhos precisam ser amorosos aos pais, os pais precisam demonstrar amor aos seus filhos, porque depois que o papai e a mamãe partem, não adianta ficar chorando, você precisa amar enquanto tem vida. Nós somos uma comunidade que não só na nossa família, mas também como igreja, precisamos exalar o bom perfume de Cristo, e o bom perfume de Cristo é o seu amor. E talvez você me diga: pastor, mas como eu vou exalar esse bom perfume no mundo? As pessoas que observam o seu Facebook precisam ver amor nesse Facebook. As pessoas que ouvem as palavras que saem dos seus lábios precisam ouvir palavras amorosas. As nossas ações precisam autenticar o fato de sermos filhos, ou sermos os ramos dessa videira que é Cristo. Cristo é a videira, capítulo 15, João trata sobre isso, e nós somos os ramos. Esses ramos precisam frutificar amor. E você diz: mas o que é amor? Qual a definição de amor? Apóstolo Paulo, trabalhando com a igreja de Corinto estava toda dividida, surrupiada, os irmãos não estavam conversando uns com os outros, uns achavam que eram melhores do que outros, e o apóstolo Paulo começa a tratar os problemas daquela comunidade. De repente ele para de tratar os problemas, de repente mesmo, o texto dá essa ideia. Paulo para por um momento e fala: não temos que tratar mais os problemas, vamos tratar sobre o amor. Sempre que você estiver numa discussão, estiver com um problema, pare um pouquinho e questione: aonde está o amor nisso aqui? Porque o apóstolo Paulo, no meio daquele turbilhão de problemas em Corinto, ele para e resgata o amor. E aí nasce 1 Coríntios 13, que é uma das poesias mais lindas sobre o amor, e ali o apóstolo Paulo também nos dá as características de quem ama. A partir do versículo 5, você pode ler esse texto todo em casa, mas do versículo 5 em diante, o apóstolo vai dizer, do versículo 4, o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Uma parte que eu gosto muito: não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Deus nos chamou para falar para o mundo acerca de amor. Quando nós olhamos tantas ideologias, tantas filosofias, tantas propostas para a vida, e olhamos para aquilo que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, percebemos que nada sobrepõe ao amor de Cristo. E Jesus Cristo nos convida para vivermos esse amor. Não só pregarmos com a nossa boca, mas convidarmos as pessoas para olhar para nós e perceberem claramente que em nós está o amor de Cristo, porque nós estamos conectados espiritualmente a Ele, nós somos o corpo dele na terra. Eu já disse isso uma vez, quando alguém perguntar: onde é que eu vejo esse Cristo que você está pregando? A nossa resposta precisa ser: olha para a minha vida, porque Ele está em mim, Ele habita em mim. Olha para as minhas atitudes que você vai ver Cristo em mim. Fomos chamados para isso. Esse é o desafio da Igreja Presbiteriana da Gávea: contar ao mundo o grande amor de Deus, mas não só com as palavras, principalmente com a nossa vida, com o nosso exemplo pessoal, familiar e como igreja. Quero concluir esse sermão. Os mosqueteiros, eles diziam: um por todos e todos por um. Isso é chamado de mito. Um mito, ficou um mito na história. Os cristãos não foram chamados para viver um mito de unidade. Os cristãos foram chamados para viver a unidade verdadeira, porque estão ligados ao Deus verdadeiro que ama verdadeiramente. Nós somos aqueles que fomos chamados pelo próprio Deus, Ele por todos nós, e agora nós por Ele, tendo uma vida de amor, aqui na igreja, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, por onde você anda. E aí você diz: pastor, o senhor não sabe como as coisas funcionam lá em casa.
O senhor não sabe o tanto que é difícil ter que suportar meu filho, meu marido ou minha esposa. Jesus coloca pessoas complicadas do seu lado exatamente para você exercitar o amor. Exercitar o amor com quem é fácil é fácil. Entenderam muita coisa agora, né? Como é que você vai exercitar a paciência se a pessoa não te dá trabalho? Como é que você vai exercitar a longanimidade se o seu marido, né, não reivindicasse essa atitude da sua parte? Nós somos complicados, todos nós, porque somos pecadores, falhamos, todos erramos. E fomos chamados para vivermos em amor numa comunidade de complicados, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo e chamados para viver em amor e em unidade em todas as circunstâncias. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite nesse desafio e nesse propósito, um por todos e todos por um. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, estamos na Tua casa, aprendendo que o Senhor, Deus Trino, é um Deus amoroso e que vive em unidade plena, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora conectados a Ti, através da obra de Cristo, por meio do Espírito Santo, nós somos chamados também para vivermos em unidade, contando para esse mundo, espalhando a mensagem de que o Senhor é um Deus amoroso e esse amor invadiu as nossas almas, os nossos corações, e nós agora também nos tornamos pessoas amorosas. Ensina cada membro dessa igreja, cada líder, Deus, a agir com amor, para que possamos resplandecer a Tua luz, para que o mundo veja a transformação que o Senhor faz na vida daqueles que creem no Teu Filho. Fomos chamados para isso. Que o Teu Santo Espírito nos capacite. No nome de Jesus. Amém.